O ser humano precisa ter um trabalho, uma ocupação, alguns afazeres, porque a vida é movimento. O ser humano não está aqui para o comodismo, as comodidades, para curtir a vida, para ficar numa boa, mas sim para se desenvolver espiritualmente, para agregar algo em sua vida. Para isso o ser humano está aqui. E as ocupações diárias, o trabalho, a rotina, os problemas, as preocupações, as dificuldades, os desafios, tudo isso faz parte da grande escola da vida, onde precisamos aprender alguma coisa para que não nos tornemos alunos repetentes, que vão reprovando e repetindo, ano após ano. Mas o modelo de vida, o modelo de mundo que hoje está aí, a visão de mundo que impera entre as pessoas, ou nas pessoas, ou na mente das pessoas, faz com que elas reprovem ano após ano na escola da vida. A humanidade é repetente desde longa data. Ela não está se desenvolvendo espiritualmente. Espiritualmente, a humanidade está reprovada. Está reprovada e precisa correr atrás do prejuízo. Se exercitando de forma ampla e integral. E quando eu falo se desenvolver de forma ampla e integral, me refiro às atividades do mundo profissional, ao trabalho em si, mas principalmente o trabalho interior, referente à espiritualidade, o autoconhecimento. O ser humano precisa se desenvolver de forma integral, materialmente também, para que possa obter o seu sustento e aprender também através das lides e das dificuldades diárias, mas precisa reservar tempo para o desenvolvimento espiritual, porque, do contrário, o mundo do trabalho sozinho não permite ao ser humano se desenvolver. Se ele cai nessa loucura dos dias atuais, nessa competição desenfreada que não leva a nada, a lugar algum e onde todos perdem. Essa competição do mercado de trabalho está pautada na vaidade, no brilho pessoal, no egocentrismo, na ignorância no fim das contas, porque todos esses seres humanos se socando no mundo do trabalho não passam de ignorantes, completamente cegos diante da atuação das leis espirituais. Mal sabem os seres humanos que vão aumentando cada vez mais a sua carga kármica, os seus laços kármicos, os seus pendores, as suas culpas, por meio dessa pancadaria competitiva, que não acrescenta nada à vida de alguém, senão as escoriações existenciais, que são as piores escoriações de todas. As marcas na alma das pessoas, em seus corpos anímicos, onde ficam registradas todas as infrações que precisam ser resgatadas mais tarde. Então, o mundo atual se tornou um campo de batalha, onde as pessoas lutam por coisas ínfimas. E o mercado de trabalho se tornou uma coisa tão estanque, tão enrijecida, tão sem perspectiva espiritual, que as pessoas que se entregam a isso única e exclusivamente reduzem a sua visão existencial a apenas 10%
do que poderiam enxergar. Aquela pessoa que vive apenas para o trabalho, que foca a sua vida apenas no trabalho, que apenas fala de trabalho, que apenas se move no âmbito do trabalho, enxerga 10% da vida, da existência, dos acontecimentos, dos eventos, do que poderia enxergar. Os outros 90% da sua visão permanecem numa escuridão existencial terrível. Então é preciso trabalhar. Sim, nós temos que nos movimentar nessa vida, temos que ter tarefas, afazeres, porque isso também auxilia no desenvolvimento espiritual, mas não podemos tornar o trabalho num Deus. Para muitas pessoas, o dinheiro se torna o seu Deus e outras pessoas tornam o trabalho o seu Deus. Às vezes nem por ganância, por arrogância, prepotência, mas sim por bitolação, por um perfeccionismo. Pessoas que querem fazer tudo tão certinho, que querem ser tão corretas, sim, precisamos ser corretos, mas pessoas que ficam presas ao que os outros vão falar delas, com medo de receberem negativadas nesta vida, com medo de serem negativadas neste mundo de aparências. Essas pessoas se focam tanto no desempenho profissional, profissional, vivendo apenas para isso, que o trabalho passa a ser um Deus na vida dessas pessoas. E vivem apenas para o trabalho. Muitas vezes nem tanto por ganância, mas por um perfeccionismo, por uma bitolação, de pessoas que colocaram uma bitola e que não conseguem enxergar nada para além dela, e daí a vida se torna restrita, limitada. Então não podemos transformar o trabalho no nosso Deus, muito menos o dinheiro. Precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro, mas o nosso coração precisa estar voltado para coisas maiores. É possível sim trabalhar, ganhar o seu dinheiro, mas ter o seu coração voltado para coisas sublimes, transcendentais, que estão para além da matéria grosseira mais densa. E como espíritos encarnados na matéria grosseira mais densa, não podemos nos esquecer das nossas origens espirituais. E quando o ser humano foca a sua vida apenas no trabalho, ele esquece as suas origens espirituais. E daí de nada adianta participar de uma dessas religiões hipócritas, dessas ideologias religiosas da prosperidade, que colocam a prosperidade no lugar de Deus. Este Jesus da maior parte das religiões cristãs é apenas a riqueza camuflada de Jesus. Existe ali, na verdade, um culto à prosperidade, um culto ao desenvolvimento material, um culto ao progresso material, um culto ao sucesso material. É a isso que as religiões se transformaram, num culto ao sucesso material, onde as pessoas vão mendigar o sucesso profissional. Os templos religiosos são isso, locais de encontro onde os mendigos vão mendigar o sucesso profissional, a riqueza, a prosperidade, a fama, a glória, a projeção, as aparências, tudo isso que constitui esse mundo materialista
onde as pessoas estão presas como moscas numa teia de aranha. E o sistema, esse sistema materialista, é como uma grande aranha que vai aprisionando as pessoas e vai sugando as suas energias. Da mesma forma como uma aranha vai lentamente degustando as moscas que ficam presas na sua teia. É assim que as coisas funcionam nos dias atuais. E a maior parte das pessoas não enxerga isso porque está numa sonolência, vive numa ilusão, num desfoque existencial que não permite enxergar o que é essencial, verdadeiro e necessário nessa vida. Então, jamais façamos do trabalho o nosso Deus. Não sejamos vagabundos e não vivamos às custas de outras pessoas. Querer viver às custas de alguém é um erro terrível. Uma pessoa que quer viver às custas dos outros, ela não merece mais estar aqui na matéria grosseira densa, porque ela não cumpre finalidade alguma. Então isso é um extremo. E o outro extremo é aquele sujeito que pensa apenas em trabalhar, que reduz a sua vida ao trabalho e às preocupações do mundo do trabalho. E é o outro extremo. E a humanidade hoje é constituída por pessoas extremadas nesta perspectiva, que ou não querem fazer nada ou se matam de trabalhar e transformam o trabalho no seu Deus. E passam a ter uma visão restrita da vida, porque quem pensa apenas no trabalho se torna um materialista e perde a capacidade de enxergar as coisas de forma mais ampla. O trabalho, quando levado às últimas consequências, faz isso aqui com o ser humano. Ele apenas ainda consegue enxergar aquelas necessidades ou compromissos do mundo do trabalho. O ser humano precisa ter compromissos, mas viver apenas para o trabalho é uma loucura. É uma loucura. O ser humano acaba sendo castrado espiritualmente quando pensa apenas nas atividades profissionais, vivendo apenas para elas. Então não façamos do trabalho um Deus, não pratiquemos este culto ao Deus trabalho. Existe a ideologia dos vagabundos, que o sistema alimenta por um lado, mas existe a ideologia do trabalho, que é adorada pelos bitolados por outro lado. Então o sistema, ele tem esses dois pesos, essas duas medidas, vagabundos e aqueles que apenas pensam em trabalhar. E aqueles que apenas pensam em trabalhar, trabalham para pagar impostos para sustentar os vagabundos por outro lado. Olhem só que contradição. Então, o melhor caminho, o melhor meio de proceder nesta vida é sempre o equilíbrio, o caminho do meio. Trabalhar, mas não trabalhar demais. Se preocupar com o trabalho, mas não apenas se preocupar com o trabalho. Porque aquele que trabalha demais e apenas pensa no trabalho, ele está, por outro lado, sustentando vagabundos. Vagabundos, com todo o resultado excedente do seu trabalho. Aquele que gera muitas coisas excedentes na perspectiva material, por fim, ajuda a sustentar aqueles que nada fazem, por mais que ele não o queira fazer assim e por mais que ele não o perceba, por outro lado. Então, as pessoas de boa índole, trabalhadoras, elas precisam ter uma visão mais espiritual da vida. É preciso cumprir com as suas funções profissionais, mas se desenvolver espiritualmente também, porque é a única coisa que levamos da matéria grosseira densa.
o desenvolvimento interior. No demais, apenas trabalhar e viver apenas para o trabalho, o ser humano não leva nada disso para a matéria fina. Tudo isso fica para trás, tudo isso faz parte do mundo material. São sim compromissos que precisam ser honrados, mas não de forma exagerada e unilateral. E tudo o que é unilateral, por fim, acaba prejudicando o próprio ser humano. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!